Você já percebeu que existe uma linha invisível dentro de você? Uma linha que você sempre chega perto, mas nunca atravessa. Quando sua vida está prestes a melhorar, algo te puxa de volta como se houvesse um teto vibracional impedindo que você avance. Esse limite não é psicológico. Ele é energético. Ele é emocional. E ele é tão silencioso que você passa anos achando que é azar, falta de oportunidade ou simplesmente cansaço. Mas não é. É um bloqueio interno que você nunca aprendeu a ver. Antes de continuar, declare vibracionalmente aqui nos comentários: eu escolho atravessar o meu limite. Essa frase não é um pedido, é uma permissão interna. E se sentir que faz sentido, deixe um gesto de luz aqui. Isso simboliza que você está soltando resistência e escolhendo um novo fluxo. Cada gesto que você faz com intenção abre espaço para o novo entrar. Toda pessoa que está estagnada carrega o mesmo padrão vibracional, um limite escondido que impede o salto que ela sabe que merece. Não importa o quanto ela estuda, trabalha, se dedica, tenta, resiste ou planeja. A vida parece andar em círculos. Você melhora um pouco, mas não sustenta. Ganha algo, mas perde em seguida. Começa um novo ciclo, mas volta para o ponto inicial. Esse é o comportamento clássico de quem tem um limite interno ativo. Você vive uma corrida que termina sempre no mesmo lugar. E esse limite se forma muito antes da vida adulta. Você não o escolheu conscientemente. Ele se formou quando você interpretou algo errado sobre si mesma. Pode ter sido um momento de rejeição, um olhar de crítica, um comentário que doeu, uma comparação injusta, uma situação que te fez sentir pequena, inadequada ou insuficiente. No instante em que essa sensação se instalou, seu sistema interno criou um teto vibracional. E desde então, toda vez que sua vida tenta subir, você sente uma força invisível puxando você para baixo. O limite não é racional, é emocional. E é por isso que você não consegue quebrá-lo com força, estudo, lógica ou perfeccionismo. Ele é um mecanismo de autoproteção. O teu corpo acredita que está te mantendo segura. Ele acha que subir demais é arriscado, que receber demais é perigoso, que ter demais pode te machucar. O limite não foi criado para te sabotar. Ele foi criado há muito tempo para evitar dor. Só que agora ele virou prisão. E aqui está a parte mais importante. O limite só quebra quando você identifica a emoção exata que cria essa barreira. Não é sobre entender a história. É sobre sentir a sensação que ainda te controla. Porque não é o passado que te trava, é a emoção que você guarda dele. E essa emoção aparece sempre nos mesmos sinais. Cansaço repentino quando algo começa a dar certo, medo de avançar sem explicação, sensação de que falta algo, urgência em resolver tudo rápido, vergonha de receber, resistência a pedir ajuda e principalmente aquela voz interna que diz: não vai durar. Essas sensações não são falhas suas. São sintomas do limite vibracional. Você não é preguiçosa. Você não é desorganizada. Você não é indecisa. Você está presa em um limite que nunca foi visto. E quando algo não é visto, não pode ser transformado. O limite só existe porque você aprendeu a sobreviver com ele. E você se habituou tanto que acha que essa limitação é sua identidade. Mas ela não é. Ela é só uma emoção congelada. Algumas pessoas tentam romper esse limite forçando produtividade. Outras tentam acumulando conhecimento. Outras tentando controlar tudo. Mas esse é o erro. O limite não se rompe pela força. Ele se rompe pela liberação. Não é sobre ir além, é sobre tirar o peso que puxa você para baixo. Você não precisa de mais esforço, precisa de mais verdade emocional. E a verdade emocional aparece quando você se pergunta: o que eu realmente sinto quando minha vida começa a melhorar? Não responda com lógica. Sinta. Talvez seja medo de perder. Talvez seja medo de ser vista. Talvez seja medo de ser julgada. Talvez seja medo de ficar sozinha. Talvez seja culpa por prosperar mais do que alguém que você ama. Talvez seja o medo mais silencioso de todos. O medo de não estar pronta. Quando você identifica essa emoção, o limite começa a rachar, porque ele perde a força quando é iluminado. O limite não se quebra com luta, se quebra com consciência vibracional. E quando isso acontece, algo muda dentro de você.
Seu campo para de proteger a versão antiga e começa a sustentar a versão que você está se tornando. A vida deixa de ser uma repetição e começa a ser uma expansão. Agora vamos ao trecho mais poderoso deste vídeo. O momento em que você sente o limite dissolver. Para isso, feche os olhos por um instante enquanto escuta. Respire fundo. Sinta o ar entrando. Sinta o peito abrindo. E pergunte internamente: o que eu sinto quando penso na minha vida avançando de verdade? Não tenha pressa. A primeira resposta é a certa. Não tente mudar. Só observe. A observação já começa a quebrar a barreira. Agora coloque uma mão no peito e diga mentalmente: eu deixo ir. Essa simples frase comunica ao subconsciente que você está pronta para soltar o mecanismo antigo. E nesse exato instante, algo sutil começa a mudar. Não é uma explosão. É um realinhamento. É como se o seu campo percebesse que não precisa mais te proteger do que você já sabe lidar. Você está dizendo ao seu corpo emocional que não precisa mais do limite. E o corpo responde. O limite começa a se dissolver quando você substitui medo por presença. O medo paralisa. A presença liberta. E quando você se torna presente para a sua emoção, você deixa de ser refém dela. Ela não te controla mais. Ela não te empurra mais para baixo. Ela não dita mais seu futuro. Porque o limite só tem força quando você está inconsciente. A consciência é a chave que abre a porta que você nunca conseguiu atravessar. E aqui vem algo que quase ninguém te contou. Quando esse limite interno é quebrado, a vida muda muito rápido, porque o universo não estava te negando nada. Ele só não conseguia te entregar enquanto você vibrava o medo da expansão. O limite vibracional é como uma porta trancada por dentro. Quando você abre, a vida entra com força. Oportunidades aparecem, pessoas se aproximam, ideias surgem, dinheiro circula, caminhos se alinham. Você vai olhar para isso e pensar: por que isso não aconteceu antes? Porque você não estava no estado vibracional que permitia o salto. E é por isso que eu te digo, quando você atravessa o limite, sua vida dá um salto tão rápido que parece até que você mudou de realidade. Mas não foi a realidade que mudou. Foi você. Foi o seu campo. Foi a sua vibração. O mundo externo apenas respondeu. Antes de encerrar, declare novamente aqui: eu atravesso o meu limite. Essa frase não é comentário. É compromisso vibracional. E se sentir no coração, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com alguém. Esses pequenos gestos têm um significado energético profundo. Eles mostram que você não retém o bem, você move o bem. E tudo que você move volta para você multiplicado. O limite invisível nunca foi maior do que você. Ele só parecia grande porque você tentava vencê-lo com força, quando na verdade ele se dissolve com consciência. Agora você viu a raiz. Agora você sabe onde tocar. Agora você pode atravessar. Porque o salto que você sempre sentiu que existia estava esperando você desse lado do limite. E agora você está pronta.